Glória a Deus. Um bom dia na paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que vai ouvir essa mensagem, né? Irmão, a palavra de Deus, ela está se cumprindo nos nossos dias, né? Porque tudo que Jesus fala em Mateus capítulo 24 está se cumprindo. Filho contra pai, pai contra filho, amor se esfriando, rumores de guerra. E eles disse que seria semelhante aos dias de Noé, né? Nos dias de Noé, irmão, o povo comia, o povo vendia, comprava, dava assim em casamento, separava, casava de novo, né? E Deus, ele já tinha achado graça de Noé desde o ventre da mãe de Noé, porque Deus, os dele, ele escolhe desde o ventre da mãe, né? É por isso que não adianta você que se diz que é pastor tá mandando as pessoas levantar a mão perguntando quem quer aceitar Jesus, porque Jesus diz no livro de João que não foi vós que me escolheste, foi eu que te escolhi para que vocês vão e dê fruto. Aqueles que Jesus escolhe, irmão, ele vai dar fruto, como está escrito na parábola do semeador, né? Uns dá um, outros dá dois, mas ele vai dar fruto para o reino. Porém, o tempo em que vivemos está acontecendo como o apóstolo Paulo disse: no finais dos tempos, as pessoas seriam egoístas, presunçosas, caluniadores, né? Amariam mais os seus prazeres do que a Deus. Quantos e quantos cristãos que se diz que é cristão não estão amando seus prazeres mais do que a Deus? Diz que ama a Deus, mas quando vai observar, os seus prazeres, os seus desejos estão acima de Deus, né? Aí o que é que acontece, irmão? Tudo isso Deus já sabia, mas aquele que Deus escolhe, ele coloca as palavras dele no seu coração, como está escrito, né? Eu ponharei as minhas palavras no seu coração, não as escreverei em tábuas de pedra, mas na carne do seu coração. E ele vai dar um Espírito, o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, aonde não é preciso que ninguém vos ensine. Mas hoje a gente observa o ser humano, ele quer ser aprendido, quer ser ensinado, melhor dizendo, pelo ser humano, né? E pior que muitos desses seguem os seus líderes idólatras, né? Homens querendo ser pastores, querendo ser líder. Mas Jesus, ele diz na sua palavra, ele diz: a ninguém chame de pai, porque você só tem um pai que tem no céu. Na terra não chame ninguém de mestre, porque você só tem um mestre e um líder, que é o Messias. É por isso que a igreja de Cristo, irmão, ela não é edificada sobre pedra, ela não é edificada sobre um templo, um altar construído por seres humanos. Mas a igreja de Cristo, ela é espiritual, e ela tem somente um cabeça, que é Jesus. É por isso que Jesus fala no livro de João, no capítulo 10, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. A ovelha de Jesus, irmão, ela não vai estar seguindo o homem, idolatrando o homem, colocando a sabedoria do homem acima do Espírito de Deus. Mas a igreja de Cristo, ela é baseada no Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele diz que aqueles que é nascido em Cristo, ele não é mais baseado pela lei, mas pelo Espírito. Porque o Espírito, irmão, ele revela toda a falsidade, toda a mentira. O Espírito Santo mostra. E a maioria dos cristãos de hoje são avarentos, mentirosos, amantes de si mesmo, vaidosos, né? Tudo como o apóstolo Paulo escreveu, né? Mas a igreja de Cristo, ela está morta para esse mundo. Porque Jesus, ele diz no livro de João, capítulo 4, para Nicodemos, que se o homem não nascer de novo, ele não entra no reino do céu.
que é que quer dizer nascer de novo? Quer dizer que tem um homem que está vivo, segundo ele, mas ele tem que morrer e nascer de novo. E nascer um homem espiritual. Porque o que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito, né? Aquele que é nascido do Espírito, irmão, ele busca, em primeiro lugar, o reino do céu. Porque as demais coisas vos será acrescentada. Aquele que é nascido do Espírito, irmão, ele se conforma com o que tem. E quando ele se conforma com o que tem, o Senhor vai abençoar a vida dele, sem precisar ele correr, né? Então eu quero deixar essa mensagem para você e para mim também nessa manhã, para que nós venhamos meditar como é que está a nossa vida diante de Deus. Se eu somente estou achando que vou ser salvo porque prego a palavra, porque leio Bíblia, porque vou para um templo, porque dou cesta básica, irmão, a fé se baseia você crendo e confiando em Deus. A fé se baseia em coisas invisíveis, em coisas que a gente não pode ver, mas a gente sente, né? Então que você busque sentir a presença de Deus, que você busque o conhecimento da verdade, porque em João 8,3,2 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade você não vai conseguir entender e aprender dentro de um templo, sendo ensinado por homens. Porque esses homens que se dizem pastor, eles estão corrompendo a mente das pessoas com dízimos, com oferta. Aí vão para o templo, chegar lá e dizer: irmão, vocês estão vendo a necessidade de uma lâmpada, a necessidade de trocar o telhado, de fazer isso, fazer aquilo. E as pessoas estão sendo enganadas. Mas o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. Jesus, o que ele mais diz é: cuidado para que ninguém vos engane. E só tem um meio de você não ser enganado: lendo a palavra de Deus e pedindo a Deus que te envie o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade que vem da parte do meu Pai. E assim eu vou encerrar essa mensagem. Deus abençoe a todos. Que Deus dê um dia de paz, em nome do Senhor Jesus.